Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, alunos da nossa classe Abraão, obreiros na nossa congregação em Alto Castro. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está assistindo esse vídeo. Espero que esse vídeo esteja te auxiliando, no seu estudo das revistas da Escola Bíblica Dominical, bem como te levando a fazer a meditação diária das nossas lições e da palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, bem como a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Queridos, nós estamos aqui para mais um estudo devocional, orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas lições da revista Betel da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado como preparação e aprofundamento diariamente, para as lições da Escola Bíblica Dominical. E eu estou me colocando aqui humildemente no propósito de auxiliar quem assiste esse vídeo na preparação, no estudo desses textos bíblicos que são trazidos pela nossa revista Betel. O nosso texto a ser estudado hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 21, só um versículo que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Palavra do Senhor Jesus, graças a Deus por tudo isso. Queridos, nós estamos nos preparando para a lição de número 6 do terceiro trimestre, que tem por título Jonas, um alerta para cumprir o chamado de Deus. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nos profetas menores. Então, nós já estudamos o livro do profeta Oséias, já estudamos o livro do profeta Joel, já estudamos o livro do profeta Amós, já estudamos o livro do profeta Obadias, e agora, ao longo dessa semana, nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do profeta Jonas. Nós já falamos muita coisa acerca da nossa lição. No último devocional, nós falamos sobre a oração. No momento em que Jonas é lançado ao mar para tentar evitar aquele mal que vinha sobre a embarcação, ele lembrou do Senhor e buscou o Senhor em oração. É interessante que nós vamos ver no devocional de hoje que a mensagem que Deus queria que o profeta Jonas levasse a Nínive tinha apenas 7 palavras. Porém, a história narrada no livro do profeta vai nos contar de uma maneira muito mais abrangente como Deus manifesta o seu poder e a sua misericórdia. Porque nós vemos que, ao decidir desobedecer a ordem de Deus, o profeta Jonas, ele achava inconcebível Deus poder usar de misericórdia com aquele povo. Então Deus vai mostrando durante todo esse curso da vida e do ministério do profeta Jonas, até ele efetivamente levar a mensagem, inclusive depois de levar a mensagem, como ele é misericordioso e como ele é poderoso. Não somente com os ninivitas, mas com todas as pessoas, inclusive com o profeta Jonas. Nós vimos que quando Jonas entra naquela embarcação, ele leva um vento, aquela tripulação, porque a palavra de Deus diz que Deus soprou um vento e agitou os mares, por conta de Jonas. E então aquela tripulação entra no vento de Jonas e acaba lançando no mar. Aí no devocional nós vimos que aqueles homens usam para com Jonas, que mesmo sem conhecer a Deus e o Deus de Israel, eles usam para com Jonas uma misericórdia que Jonas se recusava a usar com os ninivitas, conhecendo a Deus e servindo a esse Deus. Porque eles resistiram a lançar Jonas ao mar, porque temiam ao Deus de Jonas. E o lançaram com temor, clamando a Deus pela sua misericórdia.
E quando Jonas é lançado ao mar, nós vimos que Deus usa de misericórdia, né? Dando ordem àquele grande peixe para tragar Jonas e conservá-lo com vida. Nós vemos o poder de Deus em enviar a tempestade e nós vemos o poder de Deus em fazer cessar a tempestade. Nós vemos o poder de Deus dando ordem não somente ao mar e ao vento, mas ao peixe para salvar a vida de Jonas. E quando Jonas ora a Deus no ventre daquele peixe, nós vemos novamente a misericórdia de Deus atendendo a oração de um servo desobediente. E aquele peixe não vai somente salvar, mas vai conduzir o profeta no seu caminho original. Nós estamos fazendo o resumo dos textos bíblicos, né, ao longo desse trimestre, para que ao término do trimestre você tenha lido os 12 livros dos profetas menores. Eu leio na minha casa, preparo o resumo para poder te auxiliar nesta leitura. Nós já estamos fazendo a leitura do capítulo 3. E é interessante que no verso 2 do capítulo 3, agora, após o grande peixe vomitar Jonas, e Jonas se dá conta que ele tem que cumprir o mandado do Senhor. Nós falamos sobre ministério, né? O significado da palavra ministério é servir. Jonas precisava servir, porque ele foi chamado para ser servo. Ei, querido, você foi chamado para ser servo. Então, nós precisamos, como servo, cumprir o nosso mandado de servir ao Senhor. E quando Jonas vê que não tem outro jeito, ele vai, então, até Nínive, que está a 3 dias de distância. E é interessante que no verso 2 do capítulo 3, a história vai ser retomada exatamente a partir do momento em que Jonas contraria a palavra de Deus. Lá no capítulo 1, e nós destacamos isso no nosso devocional, no verso 2, a palavra de Deus diz: levante-se, vá à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. E no verso 3, a palavra de Deus vai dizer que Jonas se levantou, mas não foi para ir até Nínive. Ele desce a Jope para tentar ir até Tarsis, né? Então, no verso 2 do capítulo 3, parece que Deus decide continuar da onde a história parou. E ele diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe direi. E agora sim, Jonas se levantou e foi até Nínive. Que coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Foi necessário Deus fazer tudo isso para que Jonas o obedecesse. Isso tudo é a prova da misericórdia de Deus. Que não seja necessário Deus mover tantas coisas para que nós cumpramos com aquilo que Ele tem determinado a nós. Como igreja, nós também temos uma mensagem a pregar para que todas as nações se arrependam e se convertam ao Senhor. Um ponto que eu gostaria de destacar é que a mensagem era muito curta. Jonas deveria pregar apenas: ainda 40 dias e Nínive será destruída. 7 palavras formavam a mensagem que iria converter toda uma cidade, né? E a palavra de Deus diz que Jonas anda por um dia dentro daquela cidade e começa a pregar: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E para a surpresa do profeta, que ao olhar para aquela cidade, aquela nação, via apenas crueldade e truculência, todos apregoaram jejum, vestiram sacos e se cobriram com cinzas em sinal de arrependimento. Me faz lembrar da conversão de Saulo. Quando Ananias olha para Saulo, ele vê um perseguidor de crente, né? Um homem truculento, cruel. Mas quando Deus olhava para Saulo, ele via um vaso escolhido. Queridos, você é um vaso escolhido na mão do Senhor. No verso de número 3, a palavra de Deus ainda diz: ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Embora Jonas não conseguisse compreender isso ou reconhecer isso,
Aquela cidade de pessoas truculentas era importante para Deus. Querido, nós somos importantes para Deus. A sua vida, o seu ministério, o seu chamado é importante para Deus. Deus te chamou para realizar uma obra que é insubstituível. Ele quer que você cumpra, assim como Ele quer que eu cumpra o meu chamado, né? Que não seja necessário que Deus envie um grande peixe para redirecionar o nosso ministério, mas que a sua poderosa palavra venha penetrar em nossos corações com esse propósito de despertar em nós o desejo de cumprir com o mandado do Senhor. Então, para a surpresa do profeta, a palavra de Deus vai dizer no verso 6 que o rei se levantou do seu trono e editou um mandado, dizendo: nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhe deem pastos, nem deixe que bebam água. Então, do maior ao menor, incluindo os animais, todos apregoaram um jejum em arrependimento ao Senhor. Que importância, né? Um verdadeiro arrependimento. Na lição, o comentarista ele vai dizer que, apesar dos imprevistos vividos por Jonas, o local, o destinatário e a mensagem eram as mesmas, né? Nada foi alterado por causa dos temores ou da incompreensão de Jonas. Às vezes, nós rodamos, né? Passamos por lutas, tribulações, ventos, por tantas coisas que não era necessária, apenas para compreender qual o propósito de Deus na nossa vida. Não é verdade? O povo de Israel, quando saiu do Egito, peregrinou durante 40 anos no deserto por conta da sua incredulidade. Se o povo tivesse confiado no Senhor, não era necessário ter caminhado 40 dias. Eles estavam bem mais próximo que isso da terra prometida, né? Então, a mensagem a ser pregada continuou lá. O povo que precisava ouvir a mensagem estava aguardando a mensagem, né? E tudo isso, Deus retomou o ministério daquele profeta para levar a mensagem. No tópico 2.3 diz assim: a pregação de Jonas resultou em um grande avivamento naquele lugar. O avivamento, ele veio pela mensagem. Após um constrangimento, a mensagem levou aquele povo a um constrangimento pelas suas más práticas. E eles se humilharam na presença do Senhor. Como é importante uma vida de jejum e oração, irmãos. Essas lições têm falado muito conosco. Deus aguarda um arrependimento genuíno para promover um grande avivamento. Quer avivamento? Tem que ter mensagem genuína. Quer avivamento? Tem que ter arrependimento genuíno, através de súplica, de humilhação e de jejum e oração. Não é verdade? Então nós vamos ver que toda aquela cidade, versículo 10, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Meus amados irmãos, que esta mensagem, que este devocional de hoje venha falar no seu coração, não é verdade? Que não seja necessário todas essas coisas que Deus fez ao profeta Jonas para redirecioná-lo ao ministério, ao serviço que ele tinha designado ao profeta. Que nós, através da sua palavra, podemos compreender que Deus nos quer fazendo a sua obra. É bem verdade, querido, que a obra de Deus, ela é desafiadora. Ela, às vezes, nos coloca diante de situação que nos impõe medo, né? O profeta deveria ir um povo truculento, cruel, mas ele deveria ter confiado que o mesmo Deus que o enviou é poderoso para o fazer cumprir. 7 palavras fez com que toda uma cidade se arrependesse. Hoje à tarde eu estava lendo acerca de missionários, né? Tem um missionário, né, que está no Oriente, o Jairo, né, com a sua esposa e a sua família, e nesse folheto tinham escrito: fazer a obra de Deus é difícil, até que se torna impossível, e aí então ela é realizada. Querido, nós não somos capazes de fazer a obra de Deus se o
próprio Deus, que é o dono da obra, não nos capacitar e mover todas as coisas para que ela seja realizada. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, que essa palavra traga vida ao seu dia, que essa palavra desperte em você no dia de hoje o desejo de se envolver mais com a obra de Deus e com o propósito para o qual Deus te chamou. Fique com Deus, que Deus te dê uma quinta-feira abençoada no nome de Jesus.